água, né? Eu vou ficar, hoje meu treino é tal treino, eu vou demorar tanto tempo, e se esse tempo tivesse ultrapassando, né, aconteceu alguma coisa com ele, então a gente tem que sempre ficar atento. E aí, que nem o Marcelo já comentou anteriormente, né, a gente tem que ter um plano de circulação, independente do local que a gente está remando. Então, se é uma raia fechada, claro que fica mais fácil, mas quando a gente tem um rio, um lago, a gente também tem que ter esse plano de circulação, e todos têm que estar cientes desse plano de circulação, né? Inclusive, quando a gente está em competição, é apresentado isso em congresso para que todos saibam como vai funcionar a raia. A gente sempre coloca o plano de circulação à vista para os remadores também, e isso acontece também em campeonato mundial. Então, é super, super, super importante que a gente tenha esse plano de circulação para que não aconteçam acidentes, né? E para a gente saber onde é que está o nosso atleta, saber que, se eu estou indo por essa margem do rio, eu sei que só vai ter quem estiver vindo ao meu encontro, né? E eu não vou ter problema com barco vindo na contramão, porque todo mundo tem que conhecer esse plano de circulação. E aí outro ponto importante ali que o Marcelo falou, né, é se os atletas eles sabem nadar. Porque uma coisa é o atleta falar que sim, eu sei nadar, né, e outra coisa é ele de fato fazer isso. Então a FISA recomenda que seja feita uma prova de natação de 50 metros contínuos, porque é exatamente a questão do atleta, eu virei o barco, eu vou conseguir nadar até uma margem, ou vou conseguir nadar até um ponto seguro, onde eu possa me, né, tá no barranco ali da margem, ou sair da água. Então, eles têm que conseguir nadar 50 metros, permanecer flutuando na água, né? Porque às vezes a gente fala, qualquer coisa, se virar, se agarra no barco. Mas e se o barco furou e afunda, né? O que esse atleta vai fazer? Ele tem que conseguir saber nadar, e também o atleta tem que conseguir ficar pelo menos ali próximo de 1 minuto, né? Com a cabeça debaixo da água. Então, que nem aquela situação de o barco virou, eu não estou conseguindo desprender meu pé, né? Ele tem que ter essa capacidade de permanecer ali para fazer ali um ajuste se preciso. Então a gente tem que saber de fato que os atletas sabem nadar. Não é só perguntar, você sabe? Sim, sei. Né? Mas daí na hora do desespero, que ele virou, que ele, meu Deus, é a primeira vez que eu viro, ele se afoba e não consegue. Então a gente tem que ter essa segurança de que eles sabem sim nadar. Eu vi que a Alexandra fez uma pergunta, mas não consegui ler inteira. Alexandra, tu pode abrir o microfone, ou Letícia, se conseguir ler aí, eu não consigo ler aqui agora. Vocês conseguem me ouvir? É que eu não sei se minha conexão tá boa. Sim, sim. É que eu perguntei se existe algum tipo de treinamento para fazer com os atletas de justamente virar e sair do barco. Eu já virei várias vezes, então eu já sei como faz. Mas eu lembro da primeira vez que eu virei que realmente é um pânico absurdo, porque você vira de repente. Quando você vê, você está embaixo da água. Não é uma coisa que você fala, eu vou virar o barco e dá tempo de pensar. Quando você vê, você já está embaixo da água, está preso no barco, tem que respirar, tem que tirar o pé. Então, eu não sei se já existe algum tipo de treinamento que as pessoas fazem de fazer isso com os atletas, fazer virar em treinamento, não que eles possam virar a primeira vez para ver como é numa sessão de treinamento normal, entendeu? Esse é o próximo slide. Já vou responder para ti, Alexandra. Pode passar, Marcelo. Então, a gente tem que fazer isso, né, do atleta virar o barco e conseguir voltar, conseguir sair, e não só no momento que ele está treinando, né, no meio do treino. Então, é uma prática que é super importante. Pouquíssimos treinadores fazem isso com o atleta, né, e a gente tem que começar a colocar numa rotina maior, né, quando esse atleta aprende a remar, tá, agora vamos virar, vamos estar junto ali, o treinador está do lado, é um ambiente mais controlado, justamente para que ele entenda esse processo. Eu, por exemplo, eu nunca virei. E aí eu falo para meus atletas, quando virar, fica calmo, não sei o quê, mas nunca passei por isso. Então, de fato, eu falo sem saber. E é uma coisa que a gente tem que estar junto com ele, sabe? A gente tem que, agora vamos lá, vamos virar. Isso, agora, viu como foi fácil, viu como foi tranquilo, vamos tentar subir de novo no barco. E aí tu ensina para ele. Muitas vezes a gente tem barcos que são mais frágeis, então a gente pede para que ele não tente subir no barco, porque pode quebrar o barco, né? Mas tem atletas que tem barco mais firme que o atleta pode
se apoiar em braçadeira, né, se apoiar que nem na foto ali, segurando o remo e depois ele sobe se apoiando na lateral do barco. Então é algo que a gente tem que fazer com nossos atletas, de virar o barco no ambiente mais controlado, no ambiente que ele sabe que ele vai virar, para que quando aconteça, né, de estou treinando, estou remando, enforquei, opa, virei, eu já fico mais tranquilo porque eu sei que como subir ou como reagir nesse momento. Isso é super importante e deve fazer parte do processo de educação dos atletas. Eles devem aprender isso. Isso é um conteúdo de saber remar. Até porque atletas que sabem como virar o barco, eles se sentem muito mais relaxados durante o treino e eles vão conseguir ter uma boa progressão técnica também, por não ter tantos medos assim de virar. Eles vão conseguir fazer exercícios mais complexos, eles vão conseguir se sentir mais à vontade no próprio treino ou numa situação de marola, porque sabe que se virar, sabe o que vai fazer. Então é muito importante isso até para a progressão de longo prazo dos atletas. Quem tem piscina no clube, ou acesso à piscina é muito mais fácil de fazer, é claro, porque o técnico consegue ficar dentro da água, é uma água que todo mundo enxerga o fundo, fica mais confortável para o começo. E aí existem algumas técnicas de como subir no barco, dependendo do tipo de barco. Colocando no YouTube a gente consegue enxergar. Essa daqui que a Letícia colocou aqui no canto superior esquerdo é a mais fácil para esquife, né? Então o atleta segura os dois remos, se apoia o tronco em cima da bancada e aí ele consegue subir. O que é muito interessante para os clubes, para não deixar, principalmente não deixar os dirigentes dos clubes preocupados que a gente vai quebrar o equipamento quando estiver ensinando o atleta a voltar para o barco, é utilizar barcos que sejam mais resistentes, mais antigos, mas resistentes. E esse ser um barco reservado especialmente para isso, já que é importante. E depois pode ser que nem nessa foto aqui de baixo, do lado direito, essa foto dá para ver que o barco tá até escrito onde que é Boreste, Bombordo, ver que é um barco reservado bem para iniciação. E é muito importante fazer isso, ter um barco reservado, tem que preparar o barco também, né? Tem que colocar uma proteção em cima do pino, alguma coisa que o atleta também não se machuque durante esse exercício. Mas uma boa proteção no barco consegue utilizar ele bastante bem para fazer isso. Retirar o quinto braço também é muito importante. Retirar o quinto braço é muito importante também. Em Porto Alegre a gente faz até competição de virada e desvirada no final do ano. É verdade. Isso no verão, isso aí. Isso é super bacana, é bem lembrado. Fazer brincadeiras, né, como remar num esquife, tirar um dos remos e usar só um dos remos, né, para fazer voltas ou ficar de pé em cima do barco. Todas essas brincadeiras, elas não só trazem um entendimento de equilíbrio, mas elas rompem essas barreiras do medo de virar e etc. É super bacana de fazer isso daí, é legal mesmo. Em Porto Alegre, não sei se fazem ainda, mas tinha uma época que se fazia competição de quem conseguia dar uma volta completa. Era uma coisa bem divertida. Fizemos ainda lá, bem tranquilo, é bem legal. Ainda mais que ali dá pé no verão, ainda fica muito melhor de trabalhar ali no verão. Bacana. Pessoal, alguém tem alguma coisa para contribuir aí? Letícia, encerra aqui essa parte, né? Eu tenho. Eu tenho, Fernando. Natal. É o seguinte, quando eu era presidente da federação, todo ano a Marinha chamava para uma reunião e dava umas palestras sobre segurança. Então, quanto ao remo, ficou definido que os barcos ou sairia com o colete salva-vidas ou acompanhado pela lancha. Não poderia sair barco sem colete ou sem lancha, certo? Aí, anualmente, a gente tinha essa reunião lá na Capitania dos Portos. Outro aspecto em relação... Eu sou árbitro e a gente tem que saber que o maior princípio da arbitragem é a segurança. Se por acaso um barco estiver disputando e que terceiro lugar, digamos assim, virar, a gente tem que parar, pode até deixar a prova seguir, mas tem que dar assistência àquele que virou ou teve algum problema. Aí, comigo, houve um caso lá em Recife, quando eu estava arbitrando. Na linha de chegada, 2 esquifes chegaram exatamente iguais, tipo photo finish, e os 2 viraram. Eu tive que eu só tinha uma lancha,
só tinha uma lancha. Eu tive que optar em salvar apenas um. A sorte que o que eu fui salvar foi o que desmaiou. Eu tirei ele embaixo d'água. E outra coisa é também a pessoa que está na lancha ter noções de salvamento, porque a pessoa não pode abordar o afogado de frente, tem que pegar por trás. Senão, ele, no desespero, ele pode apertar o pescoço, pode matar o salvador, digamos assim. Uhum. Então, essas duas observações que eu queria fazer é essa. A pessoa tem que ver também, existe na internet a Norman, que é normas da autoridade marítima, que tem tudo sobre o que é necessário, o tipo de colete, tem tudo. E também o código de remo, que o maior princípio é o da segurança. Legal, perfeito. Perfeita colocação, Fernando. E a gente não tem um regramento muito rigoroso, né, no Brasil em relação à segurança náutica e de barcos que não têm motor. E a gente sabe que tem alguns países, por exemplo, Nova Zelândia, é obrigatório que cada remador, em barcos individuais, cada remador tem que ter um colete pequeno, é um colete emergencial mesmo, e qualquer situação de treino deve ter aquele colete no barco. Se virar, coloca o colete e consegue ter uma situação de segurança. Claro, não vai treinar de colete, mas tem Viu, acesso a alguma coisa. viu Marcelo, Marcelo? oi. Sim, só para complementar. Também existe o risco de fazer regata com a lancha só. Eu me lembro que também no final do ano passado, lá em Porto Alegre, 2 lanchas não estava sendo suficiente, porque quando tinha uma diferença técnica muito grande, aí ia, digamos assim, 4 barcos na frente e 2 muito atrás. Se um virasse, um quebrasse, só ficava um barco na raia. Então a gente estava fazendo assim, nos Novos Talentos. 2 lanchas e uma ficava de prontidão. Uhum. Foi necessário, digamos assim, deixar 3 lanchas para cada prova. Três Então lanches, fazer regata com uma lancha só é não, muito. é inviável. O risco é enorme, né? Marcelo, só uma observação. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo, sou presidente da federação. Aí, só um detalhe que eu queria colocar aí. Foi se falar muito no barco dentro da água, né? Mas tem um problema da barco fora da água, no caso aqui. Eu tenho um clube aqui que ele atravessa uma avenida, entendeu? Como eu já até treinei algumas vezes lá no Vasco, também tem esse problema no Rio de Janeiro com a travessia dessa avenida. Então, é muito importante, que eu já vi acidentes também, e o atleta quer adiantar, passar, então, não sei se vocês vão colocar isso aí, também seria importante, entendeu? Não, a gente não ia entrar, mas é uma excelente observação, Pedro, porque às vezes claro, daí depende de cada local, né? Mas existem É, particularidades que são especiais e às vezes tem navegação também ou treinos que cruzam canais de navegação. Também tem que ter um conhecimento, né? Uma conscientização muito grande. Ou, por exemplo, Porto Alegre é tem uma incidência, em alguns períodos do ano, tem uma incidência enorme de nevoeiro. E tem dias que o céu está azul, totalmente azul, não tem nada, visibilidade total, sai para remar e de repente entra numa uma nuvem extremamente densa de nevoeiro, em que se perde totalmente a orientação. A Letícia treinou bastante tempo lá, sabe bem, se perde por completo a orientação. Não sabe mais onde é que está, para onde é que está indo, não consegue encontrar margem nenhuma. Então, também são particularidades que cada local tem que ter, e aí é importante que crie regras para aquilo, né? com certeza. Eu já passei por uma situação dessa uma vez só, aqui no Espírito Santo, eu treinando, mas isso aqui é muito raro, mas teve isso também. E não foi de remo agora, né? Só para lembrar agora, não foi uma lancha, mas teve uma morte agora na nossa Baía de Vitória, no sábado, à noite, com a embarcação batendo muito confuso, com lâmpadas à noite e tal. Essa embarcação bateu e teve uma morte de uma jovem de 26 anos.
Mas o acidente foi só lancha com lancha ou lancha com alguma... Batendo tem uma passagem, como dizer o quê? Desembarque de barco, ele foi passar por baixo. Como a maré estava muito cheia, né? Talvez ele passaria se estivesse mais baixa, porque aqui a maré fica tem uma diferença muito grande de altura, porque é porto, e aí ele não conseguiu passar embaixo, bateu e teve esse acidente aí. Feriu 4 pessoas e essa morte. Bom. Qualquer coisa na água a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não tem semáforo, não tem muita sinalização. No No meu Brasil, aí hoje eu comprei agora uma lâmpada aqueles sinaleiros de bicicleta para botar no barco. Estou saindo muito cedo, né? Nessa época agora está no escuro aqui, então também é importante assim salientar isso aí, botar os sinalizadores nos barcos aí. super importante. E uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil é que não há delimitações, pelo menos nos lugares que eu conheço, não há delimitações de velocidade em rios ou lagos que são grandes. No exterior a gente vê bastante isso, né? A gente tem locais com placas e que a placa deixa bem claro, nesse trecho aqui ele é exclusivo, ele é prioritário para a prática de remo ou para a prática de outra coisa. E ali a velocidade máxima é X quilômetros por hora. Então, todos os barcos precisam reduzir, precisam respeitar aquele espaço, né? Aqui em Pelotas a gente se incomoda até bastante, porque a nossa raia, a gente tem o clube ali que é o Centro Português, né? E logo ao lado a gente tem um outro clube que ele prioriza muito a questão de lanchas, então tem lanchas muito grandes. E aqui é um arroio, então um local relativamente estreito e muito sinuoso, muitas curvas, né? Então, de bastante tempo para cá, a gente tenta manter uma comunicação bem ativa com os clubes do lado e também com a Marinha, porque tem várias boias ali que sinalizam como regra, não é uma, como o Fernando tinha falado, tem a Normã ali, e a Marinha cria regras, mas não é uma lei, né? Então, para se percorrer esse local, no máximo 5 nós, mas como não tem uma fiscalização também, às vezes entra numa curva ali, um jet ski, uma lancha, muito mais rápido que isso. E aí uma orientação que a gente sempre dá, como o arroio é muito sinuoso, é para ensinar os atletas a remarem bem próximo da margem também, para não haver tanta exposição, né? Que às vezes o aluno, o atleta gosta de, vai pegar mais o meio de um canal, de um rio, de um lago, seja o que for, ou do arroio, e no meio ali ele vai acabar sendo mais exposto a embarcações maiores que passam. Então a gente reforça muito isso para remar sempre próximo da margem, né, nesse ambiente mais aberto, para zelar mais pela segurança. Marcelo. Quem vai falar? Marcelo, Laurimar. Oi, Laurimar. Tudo bom? Tudo. Tem uma questão aí que você citou, a questão de aprender a subir no barco e desvirar o barco e subir, né? Porque muitas vezes o barco está encorcado, né? O que acontece? Eu faço aula e eu aprendi observando aí nesses vídeos de subir no barco, de segurar os dois punhos, deitar no dorsal e girar para sentar no carrinho, né? E é muito fácil. Depois que eu comecei a aplicar no Reama isso, eu notei duas coisas, que a parte psicológica do aluno melhorou muito. Depois que eles aprendem, eles falam assim, olha, engraçado, eu me preocupava muito porque se eu virasse aqui, o que é que eu ia fazer, né? E agora não, ele faz o treino dele com a certeza que ele conhece a técnica de desvirar o barco e subir com segurança, né? Um outro fator também que teve um aluno uma vez que se matriculou, aí ele colocou que sabia nadar. E eu fui descobrir que ele não sabia nadar por um acaso, porque eu empurro o barco assim uns 10 metros da rampa e o aluno vai nadando. E nesse dia ele andou até a ponta da rampa e falou, não dá para ir lá porque eu não sei nadar. Ele tinha colocado na ficha que sabia nadar, sabe? Então são dois fatores importantes aí, essa questão de aprender a subir, porque a gente se despreocupa com a questão do aluno se ele sabe nadar ou não, né?
e essa questão que melhora muito o psicológico dele, sabe? Eu faço isso direto agora como uma das aulas principais do Reama, sabe? Melhorou muito essa questão da segurança do atleta lá com a gente, sabe? Legal. E a gente, acho que é uma regra, né? É uma regra do remo que todos saibam nadar, é uma regra internacional isso. Mas é importantíssimo que a gente aplique essa regra, porque a gente sabe que tem muitos clubes ou técnicos que o atleta entra e já coloca direto no canoe, e não faz realmente a verificação, pergunta até, mas é importante que se teste. Ano passado, no meu clube, a gente fez um teste com todos os atletas sênior e tinha atletas ali que realmente já remavam há muito tempo, atletas que já estavam em seleção e muitos deles não sabem nadar. E são pessoas que nasceram em cidade que tem praia, o que é ainda mais surpreendente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que realmente prever e não é só uma segurança para aquele atleta, mas é uma segurança também para todo mundo, para toda a instituição, para todos os profissionais que estão ali, né? Marcelo, boa tarde. Eu acho que foi o Fernando, o Fernando foi o Madruga, eu acho que falou agora, né, com relação à raia. Uhum, sim. Essa questão também é muito importante, a questão da lancha, né, das pessoas que tem que estar preparada ali, não, porque todas as vezes, nesse caso, nós somos árbitros de remo, né, mas nós não somos especialistas em salvamento, né, então se nesse caso se importar em fazer um curso, porque a gente está ali, a gente trabalha no Rios, né, tem toda essa questão de marola, e ele citou algo aí que já aconteceu também comigo, a pessoa desmaiar, dos que fica desmaiar, pular na água. Então, essa questão da lancha, de uma lancha só para trabalhar uma raia toda é bem preocupante. É muito complicado, né? Sem dúvida. Vale também muito pro para-remo, né? Pro Paralímpico mais ainda, né? Porque os atletas ali, como você citou, que faleceu, né? Temos atletas amarrados ali, né? Uhum. É inviável fazer evento com uma lancha só, né? Marcelo, alô, você me ouve? Fala, Edson. Alô, boa tarde. Marcelo, eu queria fazer até uma observação, aproveitando a fala do Ogner e até agora do último rapaz que falou. Laurimar, quando a gente fala nessa questão de segurança, eu queria até levantar para a gente essas duas questões. A primeira, sobre todo treinador, né, a importância de passar pelo processo do arraiz amador, né, porque aí a gente tem recebe as instruções, esse entendimento de normas de conduta na água, não só normatização de trajetos, enfim. E eu queria também tocar nesse assunto quando a gente fala de segurança no treinamento, quanto aos profissionais serem profissionais de educação física, estarem registrados nos seus conselhos, porque no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei se isso é uma lei nacional, mas aqui todo profissional de educação física ele é obrigado a fazer o curso de urgências e renovar essa habilitação em socorros periodicamente. Então, são duas ações que, se a gente tiver um rigor maior, né, não só na fiscalização, mas entre nós treinadores mesmo, de não ter esse medo de buscar isso para os outros clubes, dentro do nosso clube mesmo, porque isso resolve a maioria dos problemas aí quanto à segurança para os nossos atletas e para a gente também, né? Sem dúvida. Super bem observado, Edson. Oi, alô, é o Tony, aqui do Pará. O que o Edson falou é corretíssimo. E só complementando o que o Laurimar estava falando, eu acho que nada mais justo que a anamnese, né? A avaliação física, né? Que quando tu recebe o teu atleta, aluno, na avaliação física, uma anamnese, você já descobre várias coisas ali, faz os testes, já sabe se ele já sabe nadar, alguma coisa parecida, entendeu? Então, acho que é bastante válido
essa avaliação que precede o início de qualquer tipo de treinamento. Ótimo. Obrigado pelas contribuições aí, pessoal. Letícia, finalizou aqui? Sim. Tá. Bom, pessoal, a gente vai para a segunda parte, então, agora, que é prevenção ao assédio e ao abuso. Tem 3 imagens aqui. Obviamente, existem inúmeras situações. E nessas 3 imagens, a gente tem pelo menos 3 situações envolvidas aqui. Só, por favor, coloquem todo mundo, coloca de novo o microfone no mudo, dá uma conferida aí se está no mudo, só para não ter interferência. Queria que, livremente, vocês comentassem agora quais situações vocês percebem que podem estar existindo ou que tem um risco iminente de existir em cada uma dessas imagens aqui. Começando por essa imagem da esquerda, desse técnico apontando o dedo para o menino. O que vocês acham que pode estar acontecendo aqui, nessa situação? Um abuso de poder. Abuso de poder, sem dúvida. Mais alguma coisa? Se pode ser um assédio moral. Um assédio moral. Mais alguma coisa aí, pessoal? Do garoto, né, perante aos outros atletas, outros meninos também. Uhum. O que mais, pessoal? Vou passar para a próxima imagem aqui, então. Essa imagem da direita, a gente tem uma mulher fazendo um exercício para o braço e o técnico ou professor, enfim, próximo, com as mãos próximas do corpo dela, né? Talvez passando alguma instrução. Que tipo de situação pode ocorrer aqui? O cuidado com o toque é normal, é altamente profissional. Professor de educação física, ele tendo um contato, conhecimento através da anamnese, explicando tecnicamente, cientificamente o que ele está fazendo, sem estar constrangendo o atleta ou a aluna ou a pessoa. Acho que não vejo problema nenhum na correção da postura. A correção, sem dúvida, né? Muitas vezes faz parte do esporte a correção através de toque, né? Mas a gente também sabe que isso pode ser um caminho, pode ser um momento, uma oportunidade de algum tipo de situação incorreta ou que ultrapasse os limites acontecer, né? A gente sabe que os professores ou os técnicos, de uma maneira geral, tem uma posição que pode ser privilegiada para entrar nisso, né? Alguém mais quer comentar? Concordo. Alguém mais quer comentar? Sim, eu tiro pelo tempo que eu trabalhava mais com os olímpicos, né? E dos clubes que eu atuei, Riachuelo, Aldo Luz, inteiro. E naquele tempo a gente não tinha essa preocupação, né? Mas as meninas que eu trabalhei, por exemplo, a gente usava muito segurar nas panturrilhas para fazer remada deitada, enfim. E hoje, vendo isso, né, por exemplo, hoje eu teria uma outra abordagem, né? Chamaria o grupo de meninas, explicaria o movimento, falaria que teria o auxílio, né? Segurar, mas para que se ela se sentisse desconfortável na frente de todas, né? Uma conversa como, tipo, quando se vai para um treino, se reúne o grupo, o treino vai ser assim, vocês vão para tal via, né? E no meu tempo, hoje, vendo isso, eu não tinha essa preocupação, né? Mas enfim, eu acho que hoje cabe aos novos treinadores, né? Que tenham as meninas como seu público-alvo, que reúnam, principalmente as meninas, ou na frente do grupo todo, olha, talvez, né, se eu te se segurar na perna, ou enfim, né,
uma coisa que eu abomino, né, treinadores que dão abraços em atletas, isso acho que gera uma imagem negativa para nós profissionais, né? Mas no nosso tempo, lá no meu tempo, não havia tanta essa preocupação, mas eu acho que hoje a abordagem teria que ser por esse caminho, chamar o grupo, explicar, e se elas sentirem desconfortáveis, que se comuniquem, né, que relatem isso pessoalmente ou individual, enfim, porque às vezes cada atleta pode reagir de uma maneira, né, umas que não se importam, se sentem desconfortáveis, outras, né, antes que chegue em casa e relate para o pai e para a mãe que, olha, o professor lá, porque hoje acontece muito isso, olha, segurou tal, enfim, né? Não vou generalizar, mas a preocupação, eu acho que hoje, da nossa parte, enquanto profissionais, enquanto homens e mulheres, né, eu acho que tem que ter essa preocupação. Bem observado, Fernando. Mais alguém aí? Não, concordo com o professor Fernando e no Paysandu aqui, quando nós temos treinos para meninas, o que acontece, não só menina como os meninos, para você demonstrar um exercício tecnicamente e até fazendo a ergonomia do exercício, nós mostramos, todos fazem, entendeu? E assim que vamos conduzindo aqui. E, claro, com todo respeito, na frente de todos, inclusive a gente convida às vezes os pais para vir observar o treino. Então, nós temos todo esse cuidado aqui. Eu concordo com o professor também que falou aí. Está tudo correto. Perfeito. Alexandre, quer falar? Eu acho que isso daí é muito subjetivo. Essa foto aí, para mim, assim, olhando só a foto, não tem nada demais. A gente em treinamento, eu treino, a nossa equipe hoje em dia está bem reduzida, só tem eu e a Alina de menina, e a gente treina com os meninos, e eu não vejo problema nenhum em ser corrigida pelo meu técnico e treinar junto com os meninos e ter ajuda física deles para fazer uma musculação, o que quer que seja. Então, eu acho que aí é analisar caso a caso mesmo, porque eu acho mesmo que tem muitos momentos que o técnico tem que corrigir, tem que ter o contato físico estritamente profissional e respeitoso, que isso realmente existe, e tem casos mesmo que partem para o abuso. Então, assim, não dá para generalizar mesmo, tem que fazer análise de caso a caso. É muito legal essa tua observação, Alexandra, porque essa foto aqui, ela realmente é uma foto proposital aqui. E se fosse invertida essa foto? Se fosse o menino fazendo e a menina... Tanto faz. A questão da foto não é um ato sendo cometido. É o potencial que pode existir ou não existir também. Porque se a gente for analisar, o professor está com a mão quase tocando o punho e uma mão posicionando as costas na postura, não tem nada de errado na foto. Então, a intenção dessa foto aqui é provocar a gente exercitar como a gente pode visualizar situações com risco potencial, ou a gente pode, muitas vezes, em situações que a gente desconsidera risco, existir um risco ali. Ou ser o início de um processo também. E essa última foto aqui, ela também, nessa mesma linha, eu queria que vocês, rapidamente, aí, alguém se manifestasse o que acha, que se pode existir alguma situação de assédio ou abuso, né, nessa situação ali que está acontecendo desses 4 meninos. Remando. Marcelo, gostaria de falar. Uhum. Eu acho que, no meu ver aqui, eu colocaria as crianças por tamanho, que aí ficaria melhor, mas ficou muito acarretada as 2 crianças do meio, porque eles estão pequenininhos e não conseguem seguir os outros. Acho que eu botaria o proa, eu colocaria aqui na voga, colocaria o Volga na solta-voga e colocaria o solta-voga na solta-proa e o pequenininho eu colocaria lá
na proa, de uma maneira que ele conseguisse seguir os outros. Eu faço isso aqui com os meninos, porque às vezes tem uns grandes demais e uns pequenininhos demais. Então, quando eu coloco junto assim, eu procuro botar numa postura que eles fiquem confortáveis. E, Marilene, seguindo o teu raciocínio, nessa configuração que está ali, ou alguma outra configuração, existiria algum risco para eles, ou alguma situação desconfortável, um trauma, ou alguma coisa decorrente dessa forma que eles estão remando ali? Tu acha que há um risco para eles, mesmo que não seja externado, verbalizado ou alguma coisa assim? Sim, para os pequenininhos seria, porque basicamente os dois na ponta, os ponteiros, eles não ficar confortável com os dois, ia sempre estar agredindo os dois pequenininhos. Acho que aí agora seria agressão do conjunto, da armação aí. Ou mesmo os menores. Fala. Quem ia falar? Eu. Manu. Não, eu só queria colocar na questão eu acho que independente da ordem ali, tem várias coisas que podem ser observadas, né? E eu acho que a gente não consegue chegar a uma conclusão única. Mas a violência psicológica ela pode acontecer de diversas formas e os atletas podem ou não estar se sentindo, né? De alguma forma segregados ou humilhados nessa situação, mas eu acho que cada caso tem que ser estudado, assim como vocês falaram anteriormente, da imagem anterior, né? Super bem. Acho que esse é um ponto, essas imagens elas estão aqui para a gente iniciar a abertura da mente para a gente entrar nesse assunto, tá? Propositalmente essas imagens estão aqui porque são imagens, por exemplo, a primeira que a gente olhou, ela é explícita. Realmente há uma situação ali totalmente visível de fúria, né, do treinador acima do menino e expondo ele na frente de outras pessoas. Pelo visto ele está xingando. Enfim, é muito nítido ali. A segunda situação pode ser, pode não ser. A terceira situação também pode ser como pode não ser. E ainda existem diversas formas de interpretar isso. O menino pequeno no meio pode entender que aquilo é um desafio para ele, que ele vai superar, e isso pode ser extremamente positivo. Ou ele pode existir do maior fazer bullying com aquele menino menor. Ou, mesmo que não exista ninguém externe algo verbalmente, só no menino menor se sentir prejudicado ali ou se sentir inferior, não ser capaz de fazer o que os outros maiores ou mais experientes estão fazendo, a gente já está ele já está sofrendo violência psicológica. Então, tudo isso deve ser muito analisado e é nesse assunto que a gente vai entrar agora, tá? Então, é só observar escolas, né? Escolas separam as crianças dos mais velhos, então daí já dá para O Marcelo, uma outra abordagem também, né? Puxando o teu gancho aí, eu manteria esses 4 assim, dentro de uma outra abordagem de segurança, né? O meu proa é um atleta mais velho e mais experiente. Ele tem a segurança do barco. Então, eu não botaria um iniciante para ficar na proa que tem um leme. Vamos por essa abordagem. Na voga, eu tenho um mais forte que, teoricamente, carregaria o barco. E ele tem mais experiência. Poderia dizer, fulano, tu vai ficar aqui na frente do clube e tu vai fazer a iniciação dele com passagem de braço, 1, 2, 3, né? Com bastante calma, né? Que ele tem o domínio, e os do meio vão se sentir seguros por ter 2 experientes comandando o barco. É uma abordagem que exista, para que tudo isso aconteça bem, é importantíssimo que exista muita atenção, né, no que está acontecendo ali. Marcelo, só reforçando a sua fala, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é nessa distribuição de bancadas. Por exemplo, há vários casos, isso acontece diariamente, de colocar um garoto
eu tenho feito isso bastante, colocar um garoto de estatura inferior em uma voga de um barco e pessoas que ainda estão com um pensamento na iniciação apenas para fins de rendimento e bem atrasado falar, pô, mas ele é fraco, ele tem que ir para a proa. E a gente tem que tomar cuidado como que isso é repassado, porque outro garoto com a estrutura inferior pode estar próximo e ele se sentir inferiorizado. Então, tem que dar bastante atenção a isso. Em questão de estatura é uma variável importante, mas de que forma eu me comunico quanto a isso e de que forma eu passo isso para o atleta. Lógico que vai ter uma seleção natural, um desenvolvimento natural, mas fica visível a diferença de estatura nesse barco, mas ninguém tem direito de inferiorizar o outro em função de sua estatura, como há casos de atletas em função da estatura inferior ser chamado de timoneiro ou não. Isso acaba gerando um desconforto para o garoto que ele está iniciando, possivelmente no futuro possa ser um gestor ou não, e em função desses constrangimentos, isso pode induzir o afastamento, o abandono da modalidade. Então a gente tem que dar bastante atenção a isso, até mesmo quando for fazer uma distribuição de bancadas, onde esse garoto vai entrar e a justificativa para aquele garoto estar naquela posição. Eu já ouvi de pessoas falando que ele não pode estar na voga nem no centro porque ele é fraco, ele é pequeno. Mas na iniciação, o rendimento ali não é o único fim. Você está experimentando, está induzindo aquele garoto a se apaixonar pela modalidade. Então tem que dar bastante atenção a isso. Como é que a gente vai conduzir essa distribuição? É importante. Em várias situações, né? Luiz, concordo, licença, eu concordo com você, concordo com a outra senhora aí que falou, que não sei o nome dela agora, é a Alessandra. Eu tenho um atleta aqui chamado Douglas, que ele começou comigo com 10 anos, era gordinho e tal, ele era baixinho e continua baixinho, pequenininho, e eu coloco ele na voga, que ele rema muito bem, tem uma abertura boa, mas para iniciação eu entendi como se fosse o início, essa armação, entendeu? Eu avaliei como se esses garotos aqui estivessem começando. No meu ponto de vista, eu regularia os remos do tamanho, as bancadas, tudo direitinho, para que ele se sentisse à vontade. E com a sequência da gente, né, por perto. E meu filho tem quase 2 metros e rema muito bem bombordo de boreste, braçadeira dupla. Sempre foi enorme e sempre coloquei ou na voga, abrindo com a abertura das crianças menores, que eram os coleguinhas, ou na proa, abrindo na abertura dos meninos mais baixos. Então, no meu haver, e fica pesado aqui para eles também no centro do barco, eles pequenininhos começando, entendeu? Tudo bem que uma iniciação é ótima, porque dá segurança, dá aquela vontade assim, tipo, você é pequeno, mas você encaixa ali no meio dos grandões, mas no meu haver, ele queria aqui ser ponteira, os dois. O que ocorre é que a gente tem que tomar cuidado apenas com a justificativa, o que ela vai causar na criança, e se ela vai se sentir inferiorizada ou não. Sim, saber conversar e pontuar para eles, né? Não é porque você é pequeno, eu acho que a gente não precisa justificar isso. Entende? Não, eu não estou falando de justificativa, estou falando a gente está falando de segurança. Eu não colocaria os 2 menores aqui, entendeu? Bom, beleza, pessoal, mas a gente não vai entrar no assunto técnico. Eu ia saber falar, sim. Que beleza. Nós tivemos aqui por muitos anos, a Bahia, eu acho que você conheceu, o Jorginho sempre remou na voga e sempre foi pequenininho ele, baixinho, menor do que Érico, menor do que Edinho, e ele foi um bom atleta, mas durante o tempo que ele começou, Toninho, que era o técnico na época, sabia que ele era um garoto bom, mas ele ficou assim muito atrás, porque era muito pequenininho, então a abertura do treinador, ele não encaixava ali no meio. Marcelo, rapidamente, um minuto. Fala, Cássio. Só para falar o contexto todo que eu entendi aqui, é muito claro. Você falou da primeira, né, da primeira imagem, né? É algo que a gente, gerações antigas já viram isso, enfim, e achavam até normal, né, uma situação assim. Eu acho que vale muito a gente entender o contexto, né? A gente, enquanto tem treinador, fazer isso que a gente está fazendo agora aqui, que eu falo sempre em capacitar,
para que a gente troque ideias e consiga entender o contexto da situação, né? Então, a primeira situação, tem gente olhando, ele está chamando a atenção, é um garoto, ele está inferiorizado. Na segunda situação, você tem ali, para mim, a imagem de um personal. Se você chegou próximo de um personal, você já tem um contato muito próximo com o seu cliente, você já sabe o que deve ser feito ali. É como um head coach com o seu barco, seu Forest Kit, seu 400. Ele já entende o indivíduo, né? O que a gente chama de o público, o persona dele. Ele já está entendendo ali quem é aquela pessoa e até onde ele pode ir. Se fosse um grupo, como a gente tem a ideia de passar informação, capacitar para que ele tenha autonomia, aí um grupo, talvez não seria legal você chegar nesse ponto, a menos que esse grupo já te conheça há muito tempo, né? E você curtir através do toque. Eu acho que ele é necessário. Aqui mesmo, como eu tenho alta rotatividade, eu peço os meus treinadores evitarem o toque, entende? Porque a liberdade é uma coisa que é muito difícil você tirar depois, né? Quando você dá, é difícil você tirar, então muitas vezes é confundido, mas o toque é um instrumento do treinador, é um instrumento do profissional de educação física, né? E por fim, a última imagem, mais uma vez, depende muito do contexto que você vive, da comunidade que você está, do grupo que você tem, né? Eu vejo ali, sei lá, 4 garotos de 14 anos com um mais precoce, outro mais maduro, né? E em fases que estão importantes eles estarem na mesma fase de aprendizado, né? E você tendo um grupo coeso, que para você ter um grupo coeso tem um processo de formação de grupo, né? Que você vai identificar, poxa, qual que é a melhor capacidade, né? Um tem uma boa abertura, outro tem um bom ritmo, outro é muito motivador, o outro, enfim, é o processo de formação de grupo que você encaixa eles ali e consegue montar uma guarnição, né? Cada treinador tem o seu modo de ver isso, né? Tanto de maneira intrínseca do aluno, né? O que aí ele tem de bom, quanto o que ele vai levar para a comunidade, né? O que eu colocaria ali mesmo era só deixar todo mundo usando o remo Macon, que está tudo certo. Mas eu acho que depende muito do contexto. Sem dúvida. O objetivo dessas 3 imagens aqui é muito isso que tu falou, Cássio. A gente tem 3 situações muito diferentes, né? Aqui, em que a gente também pode levar elas para outras situações, claro. Por exemplo, a situação dos meninos ali divergentes, né? Ou diferentes, em diferentes momentos de desenvolvimento, também se aplica no ambiente de trabalho. Também pode se aplicar dentro da comissão técnica ou dentro de gestores, enfim. O objetivo das imagens era a gente abrir realmente esse tipo de pensamento. Bom, a gente tem mais uns 30 slides aqui, pessoal, então eu vou dar uma avançada, porque esse é recém o primeiro do assunto, senão a gente vai ficar até muito tarde. A discussão é extremamente abrangente, eu tenho certeza, a gente vai discutir bastante durante todo esse assunto aqui, fiquem à vontade, mas vamos tentar o máximo possível manter o foco numa visão de situações de assédio e abuso, potencial assédio e abuso. Não vamos vamos procurar não ir tão fundo em análise técnica, agora a gente tem que ter uma análise macro das situações. Bom, da minha experiência nesses assuntos, já fiz vários cursos por vários anos, e cada vez que eu leio de novo ou que eu entro de novo em algum curso sobre isso, tem mais algum ponto que me impacta de, puxa vida, isso aqui passa despercebido. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente está em 2020, a gente deve, em 2020 ainda, depois de uma grande pandemia, que todo mundo foi obrigado a se fechar e em que todo mundo hoje deve entender que deve fazer suas ações para o próximo, deve pensar no próximo. Eu não me protejo, eu protejo o outro. Então, isso também é em relação à prevenção ao assédio e abuso. Eu não estou me protegendo. Eu não posso permitir que aconteça com o outro. Eu não posso invadir o direito do outro, eu não posso invadir o espaço do outro. Esse é o ponto importante aqui. Então, a gente vai analisar agora várias situações, vai ver um pouquinho da teoria sobre isso. E, enfim, para começar, as situações que a gente fala que acontecem na comunidade em geral, ela também acontece no esporte em relação a assédio e abuso. Aqui tem 3 escândalos, né, grandes. O último é esse do Larry Nassar, o médico da ginástica artística dos Estados Unidos. Quem não viu ainda esse filme, No Coração do Ouro, eu recomendo que vejam, mas tem que ver pensando no filme, tem que sentir realmente tudo o que aconteceu ali. Para mim,
uma experiência devastadora assistir aquele filme. Deve-se assistir, a gente tem que encarar isso de frente, a gente não pode fugir dessas coisas. E... na Netflix é Atleta A. Como? Netflix é Atleta A. O nome do filme? É. Bom, mudaram o nome, mas o nome original é No Coração do Ouro, né? Extremamente legal, tem depoimento, legal, extremamente forte, legal nesse contexto da gente entender e da gente aprender, tá? Vejam, vale muito a pena e nos faz pensar muito não só em identificar as pessoas que cometem assédio ou abuso, mas o quanto ao não se tomar atitudes se é conivente com a situação e grandes estragos acontecem. Bom, então tudo o que acontece em outros locais ou em outras modalidades também acontece na nossa. A gente não pode se enganar de não, no meu clube não acontece, na minha equipe não tem isso. Tem. Algum tipo de assédio ou abuso acontece sempre em todos os níveis. Bom, a confederação ela tem a política de prevenção ao assédio, à discriminação e à violência no remo. É um documento que está disponível no site, todo mundo deve ler. Tem muita informação lá dentro, conteúdo muito bem feito, muito bem revisado. Convido todo mundo que não leu ainda que leia, que deixe salvo para ler e reler. E a confederação também, nesse mesmo tema, criou alguns cards para incentivar a leitura e compartilhar em mídias sociais, compartilhar em grupos ou Instagram, etc. A gente tem uns cards com um resumo geral sobre isso. Lá consta, né, por exemplo, atos não tolerados, discriminação relacionada ao sexo, origem, orientação sexual, raça, assédio, os tipos, né, basicamente sexual, moral, abuso de poder, e tipos de violência como agressão física, abuso sexual, bullying. E também tem aqui alguns direcionamentos de onde denunciar, tanto vítima quanto testemunha ou pessoa que escutou ou ouviu algo sobre isso. Tem todos esses canais aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de novo. Basicamente, a gente tem categorias de assédio e abuso divididas em violência. São todas as formas de violência física ou mental, lesão ou abuso. Negligência ou tratamento negligenciado. Esse é um ponto muito importante. A negligência ela é negligenciada. Não se observa isso. E tem que se ter muita atenção nisso. Maus tratos ou exposição, incluindo o abuso sexual. Violência de gênero também, abuso ou poder sobre outra pessoa com base no seu gênero, na identidade de gênero, na expressão ou na percepção do seu gênero. Cada vez mais se deve discutir sobre isso e de uma maneira ampla e realmente quebrando preconceitos e quebrando coisas totalmente inadequadas que ainda sobrevivem na nossa modalidade. Ou ainda, mas antigamente era tão legal que a gente podia sacanear e todo mundo levava de boa. Não é assim que funciona. De novo, a gente está em 2020. É inaceitável que esse tipo de frase ainda exista em diálogos. Não é porque antigamente era e ninguém levava a mal que isso possa ser tolerado. Não é possível que pessoas sejam traumatizadas e sigam sendo traumatizadas por violência de gênero. Bom, desprezo ou mau acolhimento de natureza sexual, verbal ou não verbal ou física, com base no gênero, na identidade de gênero, expressão ou percepção de gênero. Nem tudo é externado, mas pode existir exclusão, desprezo ou mau acolhimento, e isso também é assédio ou também é abuso. Bom, a gente vai entrar agora na descrição de categorias em que a Letícia vai falar. Eu vou rapidamente só mencionar elas aqui, para que todo mundo tenha uma visão geral. A gente tem violência psicológica, é uma categoria, assédio moral, também é uma categoria, violência física, violência de gênero, negligência ou omissão, assédio sexual e abuso sexual. A definição de assédio e abuso, ela é muito tênue o limite entre uma e outra. Então, a gente não consegue sempre caracterizar isso aqui é uma situação de assédio, isso aqui é uma situação de abuso. Geralmente, existem
elas coexistem ou se inicia pelo assédio e entra no abuso, mas é muito difícil essa interpretação. De qualquer forma, existem categorias vistas de uma maneira, descritas de uma maneira diferente, e agora a Letícia vai passar por cada uma. Bom, então, como o Marcelo comentou ali antes, a gente tem várias categorias, né, de assédio e abuso que a gente tem que ter conhecimento, porque tanto para que a gente não faça, não cometa com nossos atletas ou com outros treinadores ou com dirigentes, quanto também para a gente poder identificar se está ocorrendo dentro da nossa equipe entre os próprios atletas, né? Porque muitas vezes não é só de quem está acima, né? Mas também internamente, entre o grupo de atletas mesmo, pode acontecer, e a gente, como treinador, tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Então, a violência psicológica, né, ela está no centro de todas as formas de assédio e abuso. É uma porta de entrada que leva para outros tipos de assédio ou abuso, né, porque ela pode consistir em comportamentos que menosprezam, humilham, segregam, rejeitam ou isolam o indivíduo. E ela também pode incluir vigilância constante, perseguição insistente, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exposição. Então, tudo isso que envolve a pressão psicológica, né? E no esporte a gente sabe muito bem que a pressão psicológica é super forte em atletas, e a gente tem que tomar cuidado para não estar sendo abusivo nessa pressão que a gente coloca neles ou em nós mesmos, para que não estejamos cometendo uma violência psicológica nesse atleta. Então, é também uma exploração e limitação, né, do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autoimagem que o atleta tem ou que um treinador tem. O assédio moral, que é uma conduta abusiva, né, frequente, repetitiva, que humilha, constrange e qualifica a pessoa ou um grupo, que é muito parecido com a violência psicológica, só que ela já está um pouco mais à frente, né, porque ela se torna repetitiva. É algo que a gente fica sempre batendo naquela tecla de chamando o atleta da mesma coisa, ou mesmo o grupo, né, que começa a colocar apelido. Então, isso é algo que a gente tem que, como o Marcelo falou anteriormente, o pessoal fala, porque antigamente chamavam né, o mais baixinho lá de timoneiro e tudo bem. Mas tudo bem para quem? Né? Será que aquela criança ela aceitava mesmo que chamassem ela de timoneiro, né, como algo ofensivo para ela? Sabe? Então, a gente tem que ter essa consciência também de que muitas vezes que quem está ouvindo pode não estar aceitando aquilo, e aí essa criança começa a se colocar de lado, ela começa a não ter vontade mais de ir para o treinamento, ela começa a criar, né, certas restrições com um grupo, ela começa a se afastar. Então, são vários pontos que a gente tem que começar a tomar cuidado, né? E um principal assédio moral, como eu falei ali, é o bullying, e ele pode ser praticado de forma repetitiva, né, afeta a vítima de maneira intensa, impactando a sua dignidade, saúde física ou mental. Né? Como eu falei, ele pode sim começar a se afastar do grupo ou não querer mais ir para o esporte, e muitas vezes o pai em casa, mas por que tu não quer mais ir remar? Né? E a criança acaba por constrangimento, não quero falar sobre isso, só não quero ir mais, não gostei do esporte. Sendo que muitas vezes é pelo ambiente que ela está convivendo ali, talvez um tipo de assédio moral. Né? E ele também é entendido como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, assim como um ato de agressão e intimidação que repetidamente pode vir a causar um desconforto no indivíduo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso entre o grupo, né, pode acontecer, e a gente, como treinador, tem que intervir para que não seja algo corriqueiro dentro da modalidade. Não pode acontecer. E nisso aqui entra também muito rituais de iniciação, muitas vezes ainda tidos como algo positivo por técnicos ou por dirigentes, totalmente inadmissível rituais de iniciação, porque eles podem causar trauma e também são momentos, são oportunidades de abusadores de realmente cometerem os atos de abuso. E, além disso, a gente também tem que entender que esse tipo de assédio moral, ele existe em todas as esferas. Potencialmente existe em todas as esferas. Claro que aqui a gente tem que analisar muito
quem está na ponta, né, o elo mais frágil, que são os atletas, mas isso também existe o tempo todo, como calúnia, difamação ou ameaças, e a gente, no ambiente competitivo, isso existe muito. Então, no ambiente competitivo do remo, isso ainda existe de uma maneira bonita, né, entre aspas, sendo irônico, em que isso ainda é visto como, não, mas eu sou aquele dirigente que eu bato na mesa e eu mando em tudo. E nisso se está cometendo sempre assédio moral, ou até algum tipo de violência, ou tentativas de estragar a reputação de algumas pessoas com inverdades, ou cometer injustiças com atletas, cometer injustiças com técnicos ou com outros técnicos que não conseguem crescer, não conseguem ter suas oportunidades. Enfim, tudo isso eu acho que é uma coisa que acontece muito na nossa modalidade. A violência física, né, que é um ato já deliberado, indesejável, que represente ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, né, pode ser caracterizado por uma lesão não acidental ou injúria física, né, que daí é de fato quando tem briga, né, de soco, espancamento, chute, inclusive mordida, queimaduras, o que for, qualquer forma de ferir uma pessoa, né? Então pode incluir atividades físicas forçadas ou impostas. Então no treinamento eles colocam isso como uma carga de treinamento imprópria para a idade, né, ou para o porte físico do atleta, um abuso físico direto, métodos perigosos de treinamento, né, que alguns treinadores podem fazer com o atleta, né, ambiente esportivo sem segurança, um consumo forçado de álcool ou práticas de doping. Então, principalmente a questão de práticas de doping ali, que a gente tem que reforçar, porque já aconteceu, já tivemos casos no Brasil mesmo, de treinadores que influenciavam os seus atletas a utilizar substâncias, né, proibidas, e isso é uma violência física. Não é algo que tem que estar, que o atleta, o treinador, ele não pode corroborar com isso, sabe? E mesmo se souber, né, de casos de doping, tem que tentar, enfim, conversar com o atleta e ver os melhores meios de parar. Então, são tipos de violência física que a gente muitas vezes não se dá conta de que também podem ser, né? Não é só o ato de agredir, mas também de colocar cargas em cima do atleta que ele não pode cumprir, ou a questão até de práticas de doping. Esse ponto aqui é extremamente importante para os técnicos. Sim, Alexandre, diga. Vocês conseguem me ouvir? Sim. A gente teve, eu e o João, né, nós somos procuradores do Tribunal da CBAT, e o João é auditor, mas nós tivemos um caso lá que o técnico aplicava no filho e na mulher, ele mesmo aplicava. E teve um julgamento lá e nós conseguimos o banimento dele, porque tanto a mulher como o filho foram denunciar esse técnico, né, que era o pai e o esposo dela. Situação terrível e não pouco comum, né? Não um pouco, aliás, incomum. Super comum acontecer esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no esporte, existe, obviamente, um viés competitivo, existe um viés de superação, existe um viés de, vamos lá, é possível atingir mais, é possível conseguir mais, mas existe um limite para isso, que é o limite de desrespeitar a individualidade das pessoas e aí entrar na violência física. É muito tênue essa linha. E isso aqui é um assunto extremamente amplo e deve se causar reflexão, porque ao mesmo tempo que a gente quer mostrar que o esporte, que a pessoa consegue vencer barreiras, que ela consegue superar seus medos, a gente também não pode ser irresponsável ou o técnico começar a cometer violência física. E nisso aqui entra, por exemplo, colocar, que nem a Letícia falou, um atleta que tem um nível inferior a fazer o mesmo treino de um atleta muito, muito superior. Ou o técnico montar uma periodização inadequada. Um técnico que monta uma periodização de treino ruim,
sem embasamento, ele tá cometendo violência física. Um técnico que coloca um atleta numa situação em que ele sempre vai ser inferiorizado porque ele não consegue atingir as metas do treino, jamais, porque as metas do treino foram mal estipuladas, ele pode influenciar o atleta a buscar outras formas de atingir aquilo, com o doping, por exemplo. Não está incentivando diretamente a utilizar o doping, mas indiretamente, ao atleta nunca conseguir atingir as metas do treino, porque o treino foi mal feito, o treino foi mal elaborado, o atleta pode buscar esse tipo de substância e com isso existe a violência física. Ou outros atletas que forçam um colega, pô, tu é novato, tu ainda é fraco, não sei o que, é bom tu fazer uso de tal coisa porque senão a gente vai perder. Isso também é violência física. Então tudo isso a gente tem que tomar muita atenção no esporte. É muito fácil de cometer. Ou punições, exercícios que são punições. Isso também é violência física. Então a gente tem que tomar muito cuidado em tudo que a gente faz em relação na posição de treinadores. Outra coisa que eu acho importante também, Marcelo, é a junção de crianças com adolescentes. Isso, às vezes, tu pega adolescentes fazendo humilhação com as crianças, às vezes, e uma hora para outra tu pega sem querer adolescentes dando toalhada em criança dentro do banheiro, e aí tu tem que dar uma punição no adolescente, ou às vezes até mesmo expulsar o adolescente. Isso é clássico em clube. Então isso tem que cuidar muito disso. O ambiente de clube ele é um ambiente muito aproximado, muito próximo das pessoas, né? Pessoas de várias faixas etárias, com objetivos bem heterogêneos. E então, sem dúvida, é um ambiente que muita coisa pode acontecer, inclusive rotulações que um apelido que todo mundo acha engraçado e segue, aquilo lá se torna... Chega um ponto em que ninguém sequer sabe o nome daquela pessoa. Ele é simplesmente o apelido. E em nenhum momento se deu espaço para saber se aquela pessoa gostava daquele apelido. Então, bom, Elias, a gente conviveu muito tempo junto. A gente sabe muito bem a quantidade de apelidos e a quantidade de vezes que as pessoas te sacanearam. Hoje eu aceitei um rapaz que eu lembro dele quando era guri, chamava de DDD, e hoje ele é um médico cirurgião. E aí depois eu fiquei sabendo que ele é agora não lembro o nome dele, mas ele é um médico cirurgião que está trabalhando na área e é muito importante hoje o guri. E era um dos desses. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e tem que ser um ponto de atenção de todo mundo. Não há razão para ficar colocando apelido que seja pejorativo, qualquer tipo de coisa. Não, o esporte não precisa disso. Isso não vai fazer ninguém baixar 10 segundos no teste de remergômetro, porque tem um apelido. Ou porque fez um processo de iniciação, fez um ritual de iniciação. Vai lá, Letícia. Seguindo, então, a gente tem a violência de gênero, né, que ela pode ser uma conduta violenta, seja tanto física quanto psicológica, exercida sobre uma pessoa que tenha uma pessoa com base no seu sexo ou gênero. Né? É uma atitude que impacta de maneira negativa a identidade e o bem-estar social, físico ou psicológico dessa pessoa. Então, isso acontece, por exemplo, né, quando uma pessoa ameaça outra em razão do seu gênero, né, de forma humilhante, tanto por palavras ou ações, com o propósito de ofender a dignidade. É a mesma coisa que a gente estava comentando com relação ao bullying, né, só que é pelo gênero do que a pessoa optou, e a gente sabe que no esporte, e como a gente falou anteriormente, tudo que acontece na sociedade acontece também dentro do esporte. Então a gente tem pessoas menina que gosta de menina dentro do esporte, menino que gosta de menino, e a gente tem que respeitar isso porque são opções sexuais de cada um, assim como mulher que gosta de homem, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até por apelidos que a gente pode colocar nessas pessoas, né, ou deixar elas de fora do processo por qualquer tipo de violência de gênero.
E aqui muitas vezes é velado, né? Que é a pior situação, porque existe uma violência não explícita em que sempre aquela pessoa ela tem menos atenção, ou aquela pessoa é a última a receber tal coisa, ou aquela pessoa não consegue ter seu espaço de comunicação, ou os anseios daquela pessoa são menos importantes. Isso não deve acontecer em momento algum. Aí tem a negligência ou omissão, que é o atendimento, é o não atendimento às necessidades físicas e emocionais, né? Quando de alguém, quando há meios, conhecimentos e recursos para isso, também é um ponto importante, né? Não é só, a gente não negligencia quando a gente não sabe o que fazer, mas a partir do momento que a gente sabe, né, como ajudar ou como atuar, e não faz, a gente está sendo negligente. E isso também é uma forma de assédio ou abuso. Então, ou seja, a negligência ou a omissão, né, ela pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha o dever de cuidar de outra, ou compartilhar o mesmo ambiente, seja permitindo que algum dano possa ser causado ou propiciando um perigo de dano iminente. E no esporte, né, essa negligência ela pode levar a acidentes, pode levar a lesões, desnutrição, desidratação, ou ainda de forma indireta, distúrbios alimentares ou comportamentais. Como a gente sabe, por exemplo, a gente tem a categoria peso leve, né, e a gente tem que tomar muito cuidado para que os atletas não desenvolvam esse tipo de distúrbio. Ou mesmo ficar falando que o atleta está gordinho, está gordinho, está gordinho, né, e ele acabe fazendo outro tipo, tendo algum distúrbio alimentar, ou mesmo passando por questões de desnutrição para ficar mais na forma, né, que a gente acha que seria ideal e não respeita um processo para que isso aconteça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a questão de lesões recorrentes, né? Cuidar para que a gente, como a gente estava comentando anteriormente, da questão de violência física, né? Que o atleta pode começar a ter lesões recorrentes e isso é uma negligência nossa, né? A gente tem que estar atento e tem que estar cuidando o tempo todo. Uma situação bastante comum é o atleta que chega para treinar relatando que está com dor de cabeça, ou está com um pouco de febre, ou está se sentindo indisposto, e mesmo assim o técnico o coloca para treinar. Isso é uma situação de negligência e de violência física. Então, não, mas tu vai conseguir, tu vai te superar. Não, não pode. Aquela pessoa não pode ser negligenciada, aquela situação não pode ser negligenciada. Ou o atleta que está com dor, que sabe-se que tem uma, mesmo que seja pequena, uma lesão, não pode ser negligenciado aquilo e que se treine normal. E agora a gente entra daí no assédio sexual, né, que é independentemente da relação de poder, o assédio sexual ele pode ocorrer no trabalho, no local de treinamento, na escola, na família, entre outros, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual por meio de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como ameaça ou imposição de condições para se continuar no ambiente esportivo, além de outras manifestações agressivas de índole sexual que prejudicam a atividade da vítima. Em alguns casos, o assédio sexual ele pode assumir a forma de abuso, né? Então, o assédio ele pode ser a primeira parte para que o atleta seja abusado ou mesmo um treinador seja abusado, né? E a gente tem que entender também que o assédio ele não necessariamente ele vai acontecer do homem para a mulher, pode acontecer também da mulher para o homem. Então a gente tem que estar muito ciente disso, né? Que claro que a maioria dos casos que a gente tem relatos é do homem para com a mulher, só que também pode ser ao contrário, né? E a gente tem um ambiente onde a gente tem homens e mulheres juntos o tempo todo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também pode acontecer de homem para homem ou de mulher para mulher. A gente também tem uma característica muito grande no nosso esporte de as pessoas treinarem sempre de lycra, macaquinho, enfim, coisas que marcam muito mais o corpo. Então, isso também facilita muito. Às vezes, o olhar numa sala de musculação para um atleta isso é assédio. Então, a gente não pode permitir que essas situações aconteçam realmente. Ou jovens, quando vão treinar, que se sentem invadidos de alguma forma, ambientes de vestiário,
tudo isso são situações que a gente tem que tomar muito cuidado com assédio sexual. Realmente aqui a gente começa a entrar numa situação extremamente grave, em que muitas coisas, ou uma mensagem, ou uma forma de abraçar o técnico, como alguém mencionou antes, o técnico abraçar atleta, beijar atleta, existe uma posição hierárquica que ela nos obriga a ter um certo distanciamento. E esse distanciamento, ele não quer dizer que aquela pessoa cometa, mas pode apresentar algum risco para isso. A gente tem que conseguir manter o ambiente sempre sadio. E isso também em relação atleta com atleta, porque a gente é um esporte que é tardio, a gente tem um esporte em que os mais jovens têm um nível de maturação convivendo com atleta sênior de 20 e tantos anos com outra experiência. Ou a gente tem adolescentes aí de 17, 18, jovens, 19 anos, que têm um outro nível, uma outra vontade naquela fase da vida. A gente tem que cuidar muito também na relação entre os atletas para que não exista... E às vezes master também, né? Master também. Misturado juntos. E o problema às vezes o pessoal usa o macaquinho, meninos principalmente, usam o macaquinho sem cueca, né? Isso é um problemão também, às vezes, lá no clube. Macaquinho velho sem cueca é um problemão. Quase pelado. São coisas que a gente tem que sempre trabalhar de uma maneira ampla, conscientizar de uma maneira ampla, para que não exista ou para que a cultura seja uma cultura de mais prevenção. Né? E aí, seguindo o assédio, ele pode levar ao abuso sexual, né? Que ocorre quando o agressor usa de força, faz ameaça ou se aproveita da vítima para que ocorra uma atividade sexual não desejada ou não consentida. Então, como, por exemplo, quando uma pessoa está inconsciente ou não tem capacidade intelectual também para entender, né, que não deve consentir. A gente tem que cuidar muito, muito, muito com essa questão do assédio, porque é o assédio que vai levar ao abuso, né? Então, às vezes, a gente negligencia quando acontece o assédio, porque, deixa de prestar atenção ou de se importar, mas isso pode abrir porta para o abuso, né? E a gente tem que deixar isso também muito claro para os nossos atletas, de que a gente não é a favor de nenhum tipo de assédio ou abuso. Eles têm que estar cientes que, se isso acontecer, na primeira vez eles têm que vir conversar com a gente ou entrar em contato com alguém da sua confiança, né, para relatar o que está acontecendo, porque a gente muitas vezes não percebe quando acontece, por exemplo, não está sendo com a gente, mas está entre atletas e a gente não percebe que está acontecendo o assédio, ele pode chegar ao caso do abuso. Bom, essas situações todas, elas são, existem vários caminhos, né, para se fazer denúncia ou para como agir. E o que é importantíssimo é que deve-se estar sempre alerta para qualquer uma dessas situações de violência, de assédio, de abuso, para que isso não ocorra. E ao saber que aquilo ocorre, é inadmissível que seja mantido ou que seja colocado panos quentes, ou que se permita que, de repente deixa assim, a gente não conta, isso aqui pode ficar de tal jeito, vou conversar com aquela pessoa, ela vai melhorar. Não é assim. Já traumatizou, já trouxe danos irreversíveis para as vítimas que sofreram isso. Então, não pode acontecer. Não pode ser permitido qualquer tipo de violência, de assédio ou de abuso. E a gente também tem que ter consciência que existem geralmente alguns comportamentos de aliciamento que demoram anos, em que geralmente o técnico, né, vamos falar de uma maneira mais da média, o técnico escolhe quem é a vítima mais frágil, incentiva, dá mais oportunidades, começa a criar uma chantagem, criar ferramentas de chantagem para que depois isole aquela pessoa, e depois de isolar aquela pessoa, que aquela pessoa começa a não confiar mais nos pares, nos colegas,
ou na própria família, é que o abuso vai começar a existir. E isso às vezes leva anos. Então, esse tipo de comportamento, se ele é percebido, se um técnico, se um profissional qualquer, se começa a ter um comportamento diferenciado com uma pessoa, mesmo que ainda não exista o abuso, possivelmente está existindo aliciamento. E possivelmente a gente tem que intervir. Então, tem que se ter muita atenção a qualquer sinal. E às vezes, como a gente, em qualquer, em vários relatos, né? Se a gente pegar um relato que é muito próximo da gente, da Joana Maranhão, ela é totalmente pública, a história dela, ela é uma grande, não é defensora, ela é ativista, e ela conta muito a história dela, em que o técnico dela, que abusou quando ela tinha, acho que entre 7 e 9 anos, era muito amigo da família, se aproximou da família. E isso permitiu, esse aliciamento permitiu que ela não conseguisse contar, ou que as pessoas não acreditassem nela, ou que ela mesma entendesse que ela não poderia contar, porque ninguém ia acreditar, porque era uma pessoa próxima, ou que ela até entendesse que o que ela estava sentindo ou interpretando era culpa ou um erro dela, uma má interpretação dela, injusta. Então a gente tem que estar muito atento o tempo todo, a gente tem que estar muito atento para qualquer tipo de situação que ultrapasse limites ou que pareça não estar indo por um caminho seguro. Tu quer falar ainda alguma coisa nesse slide aqui, Letícia? Ou posso ir para o próximo? Vou colocar aqui, são 3 slides sobre alguns dados estatísticos que foram apresentados. A Letícia, a gente estava numa conferência no passado da FISA, e a Sandra Kirby é uma canadense remadora, muito pesquisadora, pesquisa há muitos anos sobre comportamento, e o foco dela, das pesquisas dela no Canadá, é assédio e abuso. Ela fez uma palestra muito bacana, fez um workshop muito bacana, que a Letícia acho que participou de 1 ou 2, eu participei de mais um outro, e ela passou para a gente o conteúdo e permitiu que a gente pudesse passar alguns dados aqui. Então eu vou passar alguns dados estatísticos que são muito interessantes. Primeiro, quase 23% dos atletas de alta performance sofreu intercorrência sexual em pessoas em posição de autoridade sobre eles no esporte. Quase 23%, quase um quarto dos atletas de alta performance sofreram alguma intercorrência sexual durante sua carreira. Isso no remo, Marcelo? Não, esporte em geral. Tudo aqui é esporte em geral. De 2 a 8% das crianças no esporte são vítimas de abuso sexual. 2 a 8% das crianças no esporte são vítimas de abuso sexual. Lá no início. É muita coisa. É só o inicinho da carreira esportiva que vai durar 15, 20 anos. 81% de 10 mil participantes que foram entrevistados na outra pesquisa experimentaram alguma situação de homofobia no esporte, sendo 13 a 16% verbal, 13 a 23% física, também física, 86 a 89% confinada ou velada, e 70% teve uma sensação de insegurança na prática esportiva. Isso aqui foi um grande estudo que foi feito com 10 mil pessoas e elas relataram isso. Num outro estudo, 65 a 85% dos atletas experimentou abuso psicológico pela prática técnica, pela prática dos técnicos, pela forma que os técnicos aplicavam o treino. 65 a 85% dos atletas relata ter experimentado abuso psicológico durante o treinamento. E numa comparação entre crianças desabilitadas em relação a não desabilitadas, 31% foi vítima de algum tipo de assédio ou de abuso, em relação a 9% dessa mesma amostra de crianças não desabilitadas. O que também mostra que a gente tem um risco muito grande
quando a gente está lidando com atletas paralímpicos. Essa outra pesquisa aqui é muito interessante, foi feita na Alemanha com atletas de elite. E a gente vê aqui a violência sexual em atletas de elite. A amostra é bastante grande, praticamente 1.800 pessoas, 1.800 atletas de alta performance. 52%, aliás, eu vou fazer ao contrário. 5% das mulheres sofreram violência sexual com contato físico. Nos homens é muito menos 1%. Se a gente analisar entre algum tipo de invasão, de violência, de assédio, de abuso sexual, a gente vê que teve 18 mais 25, aqui tem 48, quase 50% entre os atletas de elite. Quase metade das mulheres que foram entrevistadas sofreram algum tipo de violência sexual. Nos homens, bem menos, né? 24%. Depois, também é muito perceptível que pessoas com um histórico de imigração também sofram muito mais violência. E a gente tem aí quase 40% das pessoas com um histórico de migração ou de imigração no esporte de alto rendimento, tendo sofrido algum tipo de violência, sendo mais suscetíveis a isso. Depois, entre heterossexuais, 37% relata ter sofrido algum tipo de violência sexual. E entre pessoas com alguma outra orientação sexual, aumenta muito essa violência. Já chega a quase 50%. E depois, por último, entre não paralímpicos ou olímpicos, 37% relatam ter sofrido, e entre paralímpicos é maior o número. Então a gente ainda vê como há uma incidência, talvez pela proximidade, enfim, nesse estudo aqui não foi falado qual foi a razão, não se concluiu sobre a razão, mas é maior a probabilidade de ter assédio ou abuso. E por último, uma pesquisa feita na Bélgica, também numa mesma linha, a gente vê aqui que algum tipo de violência, assédio ou abuso psicológico, a amostra total dessa aqui da Bélgica ela é enorme, tem mais de 4.000 atletas. A gente vê uma incidência muito grande de abuso psicológico com atletas LGB, aliás, atletas de elite e atletas paralímpicos. Então, a gente vê que a incidência em atletas de elite ainda é muito grande, 42% nessa amostra aqui sofreu algum tipo de assédio ou violência psicológica, 34% de atletas LGB e 41% de atletas paralímpicos. Violência física, a gente pode ver que tem aqui uma participação mais distribuída e já começa a também existir uma influência de migrantes ou pessoas de outras raças. E em violência sexual, também de nível moderado ou severo, tá? Experiências que realmente são mais graves. Também, mesma coisa, a gente tem 17% em minorias étnicas, LGB 25% de incidência, atletas de elite quase 26% e atletas paralímpicos 31,5%. Ou seja, há uma incidência absurda de violência. Se a gente pegar violência sexual, 1/4 dos atletas sofreram isso durante a carreira, dos atletas de elite. Isso é muito alto. Isso está muito relacionado ao tempo em que aquelas pessoas praticam a modalidade e principalmente em esportes
mais precoces pela maior vulnerabilidade dos jovens, e em esportes mais longevos como o nosso, em que os atletas estão com maior participação de treino, com maior assessoria técnica na puberdade e na adolescência, também existe uma maior incidência, porque são atletas que estão vulneráveis naquele período, em que muitas coisas podem se tornar oportunidades para os abusadores ou para os assediadores. Letícia. E daí o Comitê Olímpico Internacional ele coloca o direito básico dos atletas, né, que os atletas merecem treinar e competir em um ambiente prazeroso, livre de abuso de drogas e influências negativas de adultos, incluindo assédio e pressão inadequada de pais, colegas, profissionais da área de saúde, treinadores, meios de comunicação, agentes e outras partes significativas. Então, o atleta ele tem que ter um ambiente seguro, um ambiente tranquilo para que ele possa se desenvolver. E isso desde sempre, desde que ele entrar no esporte. Não é algo que a gente tem que se preocupar só quando ele for mais velho, né? Porque nem o Marcelo falou, o abuso sexual, ele sofre, a criança, principalmente quando é criança, que vai sofrer esse tipo de abuso e pode levar anos sofrendo abuso. Então, a gente tem que ter esse ambiente prazeroso, livre de assédio, de abuso, de qualquer tipo. Não é só o abuso sexual, mas é mesmo psicológico, é de violência física, né? É de qualquer que seja. A gente não pode tolerar mais que rolem piadinhas, né? Que fiquem treinadores chamando atleta por apelido ou xingando porque não estão fazendo algo bem feito. A gente tem que ter uma consciência mais de ajudar, de contribuir e não de xingar ou desmerecer as pessoas. Então eu vejo que a gente não pode mais aceitar, né, que fique rolando esse tipo de coisa dentro do nosso ambiente. Nós temos que mudar isso e não é porque antigamente se aceitava ou era legal que hoje em dia é. Né? A gente tem que mudar, a gente tem que melhorar e passar isso para os nossos atletas, para passar essa confiança para eles, para que se acontecer, eles tenham a quem recorrer ou saibam onde recorrer, né, e como fazer. Então, é super importante a gente ter essa confiança e esse ambiente prazeroso, livre de qualquer tipo de assédio ou abuso. Bom, aqui tem alguns contatos, isso aqui tudo vai ser disponibilizado, mas são contatos que tem no material da Confederação, tem no material do Comitê Olímpico, né? O Disque 100, ou o Disque Direitos Humanos, o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. O COB tem um canal de ouvidoria e ética, o endereço é contatoseguro.com.br/COB, também tem um 0800, e a Confederação tem 2 canais de denúncia ou de ouvidoria, cbr.legaletica.com.br ou rembrasil.com/atletas, que é através da Comissão de Atletas. Esses canais devem ser utilizados, obviamente existem vários outros, e para qualquer tipo de denúncia é importante que se saiba como que faz para iniciar uma denúncia. Não é simplesmente, bom, eu suspeito e eu vou fazer uma denúncia, também não é assim. Mas é importante que, para uma denúncia ter qualidade, ela tem que contar com o máximo de informações possíveis para o correto direcionamento das apurações. Dessa forma, o denunciante ele deve, sempre que possível, incluir as seguintes informações: quando ocorreu o fato, ou os fatos, data e hora, como ocorreu, escrever detalhes do acontecido, partes envolvidas, testemunhas, evidências, print tela, etc. Onde ocorreu o fato, detalhar como eram as condições do local e quem estava envolvido, formar nomes, cargos, testemunhas. E aqui, nas nossas posições como enquanto gestores ou enquanto técnicos, é importante também que se saiba como lidar com os jovens. Claro que isso é um conteúdo enorme e, para isso, a gente encoraja que vocês façam alguns cursos sobre isso, é super importante. A gente, no final, vai falar sobre um, muito bom. Mas é certo que a gente tem que deixar as pessoas que sofreram extremamente confortáveis, sem qualquer tipo de pressão e sem qualquer risco para ela de exposição. As pessoas não podem se sentir ameaçadas, não podem se sentir intimidadas ou colocadas em
em uma dizer que ela não tem verdade, ou que aquilo que ela está falando é irrelevante, ou é pouco importante. A gente precisa valorizar e escutar, principalmente. E se a gente estiver lidando com mais jovens, a gente tem que buscar a linguagem do jovem. Não adianta a gente querer falar de coisas numa outra linguagem, a gente tem que dar chance para que o jovem consiga se expressar da maneira que ele quiser expressar. E a gente não pode forçar também a entrar em detalhes. A pessoa tem que falar o que ela se sentir à vontade para falar. E aí a gente pode começar a procurar os canais para buscar ajuda e não tentar resolver por nós. Existem canais e pessoas preparadas para fazer isso, muito melhor preparadas do que nós. Mas a gente não pode fechar os olhos e a gente não pode achar que está tudo às mil maravilhas, né? Outra coisa que é importante é a gente colocar esses canais de contato no clube, né, para que os atletas, às vezes a gente fez algum ato e ele não vai denunciar para nós. Então ele tem que saber qual é o ambiente que ele vai poder fazer isso, né? Então deixar o contato da CBR para caso aconteça, né, deixar o 0800 do COB. Então ele tem que saber que ele pode sim denunciar sem te falar, porque tu pode ser o abusador, né, ou o assediador. Então, deixar, de repente, no clube lá uma folhinha, ó, é assim que é a prevenção de assédio da CBR, né, deixar o cartazinho e caso aconteça, esse é o telefone que tu pode entrar em contato, ou esse é o e-mail que tu pode entrar em contato para denunciar, né, porque, como eu falei antes, às vezes a gente está fazendo isso, né, e o atleta não vai chegar e falar para ti que tu está assediando. Então, é algo que ele tem que ter um acesso mais facilitado para poder denunciar. E aí também é super importante que exista uma educação coletiva das pessoas que trabalham no clube, né? Ou das pessoas que trabalham em qualquer equipe. Porque os atletas têm que sentir segurança em algumas pessoas. Talvez não sintam em todas, mas em algumas pessoas eles devem sentir segurança. Porque se for um ambiente todo ou preconceituoso ou com uma característica de assédio ou de violência comum, aquela pessoa, aquele jovem nunca vai se sentir confortável para qualquer coisa. Então, talvez seja um local que reúna grandes condições, mas as pessoas ali não têm esse entendimento e não dão oportunidade para que o jovem ou o atleta ou qualquer outra pessoa possa externar ou possa sentir confiança para fazer alguma denúncia, né? Bom, falando agora sobre o nosso papel, né, a gente já está falando sobre isso, mas reforçando sobre o nosso papel, instituições, dirigentes, técnicos, uma das coisas extremamente importantes é que a prevenção e o enfrentamento do assédio e do abuso ele começa com a liderança no esporte. Os líderes devem fazer isso e a gente deve incentivar líderes a fazerem isso. A prevenção é responsabilizar os líderes por prevenir o assédio e o abuso em uma organização esportiva é vital para a preservação eficaz. As pessoas que lideram elas são responsáveis por monitorar isso. Isso define o tom de tolerância e de responsabilidade da organização e é necessário para oferecer um ambiente seguro e saudável. Quem lidera, quem é dirigente, quem é head coach, quem é técnico líder, enfim, tem que trabalhar para isso e ter atenção para isso. A adoção de uma cultura de tolerância e de igualdade para prevenir o assédio e o abuso também é preciso uma mudança na cultura esportiva em geral, todo o sistema. É preciso adotar uma cultura de tolerância e de igualdade, em que a comoditização dos atletas às custas dos seus direitos humanos seja estritamente proibida. Nesse caso aqui, o termo diz colocar todo mundo a qualquer custo, ignorar que as pessoas têm seus direitos, ignorar que os atletas são indivíduos e que cada um tem os seus direitos, o seu espaço, em detrimento de performance, em detrimento de resultados. Embora a competição ela faça parte da natureza do esporte, é vital que os limites morais e éticos não sejam ultrapassados e que o bem-estar dos atletas permaneça no coração do esporte. A divulgação e a educação, aquilo que a Letícia falou, de ter no clube as coisas, de passar isso no clube, é um componente integral da prevenção e do enfrentamento do assédio e do abuso. Os grupos-alvo a serem conscientizados são os atletas de todos os níveis competitivos, os treinadores e a equipe multidisciplinar,
os administradores esportivos e as famílias dos atletas. Os programas de educação devem conscientizar as pessoas sobre o assédio e o abuso e se concentrar em estratégias de prevenção e mecanismos de denúncia. E aqui não depende só da confederação, do Comitê Olímpico, da FISA, do COI. Isso aqui depende de cada um de nós, depende da gente fazer isso dentro do clube, do nosso ambiente. E a gente lutar por isso internamente. A gente tá sempre atento. Bom, eu tenho alguma coisa para divulgar, eu vi um cartaz, eu vi alguma coisa, vou colocar isso no meu clube. Isso precisa ser batido, porque não é só no ambiente do clube que acontece isso. A gente sabe que muitas pessoas carregam isso ou sofrem isso fora do clube. E lá dentro talvez seja o local de segurança em que aquela criança, aquele jovem, vai poder externar um abuso que ele está sentindo, que ele está sofrendo na família dele. Um abuso que ele está sofrendo no colégio, um abuso que ele está sofrendo na comunidade que ele mora. Então, é muito importante que a gente, como envolvidos com o esporte, a gente saiba essa responsabilidade que a gente tem como instituição, como pessoas. A gente deve, o tempo todo, reforçar isso e mostrar que lá dentro, aquela pessoa pode ter um canal ou ter um porto seguro para se proteger. E talvez até salvar a vida dela. Por fim, a implementação de uma estrutura obrigatória de proteção ao atleta. As organizações esportivas elas devem implementar uma estrutura obrigatória de proteção aos atletas. Essa estrutura ela deve minimizar os riscos e definir procedimentos para atender às preocupações com a segurança. Deve existir, não importa o tamanho da estrutura, isso deve existir. Toda essa informação aqui é do curso de assédio do Comitê Olímpico. A gente em seguida já vai incentivar quem não fez ainda a fazer. E, bom, relembrando aqui então as principais orientações desse curso. É de fundamental importância empoderar a vítima e os espectadores, que a gente falou da coragem, fazer com que a pessoa possa mostrar tudo isso. A maior lacuna nesse caso é a falta de conhecimento. Então, a gente tem que reservar um tempo para aprender e para ensinar. A prevenção e o enfrentamento do assédio e do abuso é de responsabilidade de todos nós e precisa ser uma prioridade dentro dos nossos ambientes, dentro do clube. E em todos os níveis dentro do clube. A gente não está falando aqui só de atletas. E por fim, se nós queremos mudar a cultura e criar um lugar seguro para os nossos atletas e para todos os envolvidos no meio esportivo, nós devemos priorizar isso. Isso aqui vem antes das medalhas, sempre. Deve vir antes das medalhas. Deve vir antes do TED 2000, deve vir antes de qualquer outra coisa. A gente precisa se concentrar nesse objetivo e nada pode ser feito às pressas e sem cuidado. E o melhor caminho para a conscientização e a segurança é o conhecimento. Bom, tem esse curso, está aberto o tempo todo. Acho que em 2 horas se resolve, né, Letícia? Sim, é bem rápido, bem fácil. E tem só 4 módulos que são muito curtinhos. Bem curtinhos, mas são intensos. Tem muita coisa lá dentro, é bem bacana. Tem bastante vídeo também, enfim, é bem legal. E entre no site do Comitê Olímpico, qualquer pessoa pode se inscrever, depois ainda recebe um certificado. E já avisando aí todo mundo, todas as pessoas que forem convocadas para a confederação, vai ser obrigatório ter esse certificado. Okay? Isso é norma do Comitê Olímpico. E, obviamente, norma da confederação também. Então, qualquer convocação, atletas ou técnicos, a partir de agora, dos últimos meses, tem que ter esse certificado. Muito bem. É isso, né? Esse aqui é o último slide. Uhum. Então, pessoal, muito obrigado a nossa parte. Conteúdo longo. Se pudesse, a gente podia ficar discutindo aqui por horas. Tenho certeza que é um assunto que exige dedicação de todo mundo, entendimento de todo mundo. É um assunto que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que isso está acontecendo o tempo todo, em todos os níveis e muito perto da gente. E que a gente precisa desempenhar o nosso papel aí, porque isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas e um impacto na nossa sociedade também. Ok? Da minha parte é isso. Letícia, mais alguma coisa? Ou alguém quer comentar alguma coisa aí, pessoal? Fiquem à vontade. Pô, a gente tem ainda 42 pessoas aqui, depois de 2 horas e meia. Parabéns, hein? Marcelo,
Pois não dá, né? A gente está trabalhando e o pessoal vai ver isso já. Desculpa, pessoal. Quem falou aí eu não entendi. Eu falei, Marcelo. Acácio. Acácio, fala. Desculpa aí quem não me conhece, eu não me apresentei na primeira vez que eu falei. Eu sou Acácio aqui de São Paulo, do Clube de Regatas Bandeirantes. E o que o Marcelo, minha perspectiva que o Marcelo apresentou é um retrato do esporte, né? O lado meio estranho do esporte ali. Então é um retrato nosso, se a gente também é do esporte, né? Afinal de contas, tem muita coisa que a gente faz e a gente, acredito eu, estamos numa fase de evolução humana e essa evolução está aparecendo várias coisas que nem a gente sabia que a gente fazia, né? Então a gente está acabando de descobrir quem a gente é. Estamos falando de esporte, aí você fala, não, mas no meu clube não acontece isso. A gente não sabe, porque nosso comportamento hoje que a gente está conseguindo sair e se enxergar de fora, né? Então talvez a gente não enxergue isso, talvez realmente não tenha acontecido. Vale muito dar uma atenção para isso, porque, como o Marcelo viu, não é o teste de 2000. Do meu ponto de vista, você cria, né, cidadãos que tenham um orgulho de ser do jeito que eles são, que tenham uma boa autoestima, como a gente procura ter, que a gente luta para ter, e que é isso tudo que vai fazer com que o cara chegue numa Olimpíada e tenha orgulho de representar seu treinador, seu clube, né, seu país, a turma que está junto com eles, entende? É uma série de fatorzinhos que leva o cara a conseguir chegar lá em cima, né? Ele não vai fazer no remo ainda, com certeza ele não vai conseguir ser campeão olímpico por dinheiro. Tenho certeza absoluta disso. Você pode pagar o que for, que se ele não tiver outros fatores em volta, que são os valores que ele vê, ele não vai conseguir estar chegando lá, entende? E eu acredito que fiz esse curso aí que o Marcelo falou do COB, por isso que também estou falando agora aqui, achei bem legal. Joana Maranhão, dá o seu depoimento, façam todos lá, porque é marcante assim, sabe? Eu já tinha na minha cabeça várias coisas que você às vezes fala, poxa, acho que eu vi isso. Não é. Não, acho que eu vi aquilo. Não é. Depois, para que você vê essa realidade, você fala, cara, eu acho que era, entende? Não posso afirmar, mas eu acho que era, entendeu? Então, tem gerações até de remadores que não conseguiram crescer justamente porque outras gerações mais fortes, entende? Havia esse tipo de situação, né? Que não é uma coisa que é velada e, de repente, a gente também pode estar fazendo isso. Então, também não vou me alongar, porque a gente falou bastante, mas agradecer aí todo mundo por estar participando dessa turma e poder ter tido essa projeto, Marcelo. E que a gente, no clube ali, eu costumo colocar algumas regras, né? Então, eu tenho que cuidar também, porque senão fica pesado, né? O pessoal fala, pô, ó o Acácio. Tem gente que nem me conhece e já fala, pô, ó o Acácio lá, ó, fica meio com medo do Acácio, né? Eu falo, cara, só que o que acontece? Você coloca as regras dentro do senso comum, dentro da ética que está acontecendo e tenta seguir aquilo, né? E aí você vai mudando elas, né? Então, a gente falou de jovens, poxa, nos jovens hoje eu tenho visto alguma coisa sobre neurociências também, é muito detalhe, né, para você conseguir atingir todos. Então, a gente como treinador tem sim que fazer o papel de pai, tem sim que estar junto ali, para ele saber se defender, mas você dá um rumo, dá uma orientação, certo? E é isso, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo aí por ter essa oportunidade de a gente estar junto aqui. Tomara que a gente consiga fazer isso muito mais vezes. Legal? Legal, muito legal, Cássio. Obrigado. Uma coisa que é importante também é a gente, cada um ser um agente de mudança, isso que o Acácio estava falando, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que entender que a gente pratica uma modalidade num país cheio de preconceito, cheio de discrepância social. A gente pratica uma modalidade que tem um sistema ainda antiquado, que ainda briga, ainda resiste à mudança. E a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, não adianta, por exemplo, no meu caso, eu, homem, branco, hétero, classe média, dizer que eu não faço isso. Porque eu sou totalmente privilegiado no meu esporte. Eu não posso dizer que eu não faço isso e deixar isso assim. Eu tenho que agir muito para fazer as coisas mudarem. E a gente tem hoje, no remo brasileiro, uma grande
influência em altos cargos, ou como técnicos, ou como gestores, homens. E é necessário que se trabalhe muito de uma maneira não preconceituosa, isso é geral. Então, a gente tem que, todo mundo, entender que o seu papel é abrir oportunidades para todos. E daí aqui, eu não sei se a Manu está aqui ainda, a gente teve uma conversa sobre isso numa das nossas reuniões. Não é abrir oportunidades especiais, mas todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem que ter seus direitos. Porque a gente está numa modalidade que tem problemas, a gente está numa modalidade que tem preconceitos enraizados. E se a gente não, os privilegiados, não trabalharem para mudar essa realidade, naturalmente ela não vai mudar. A gente tem que trabalhar para isso acontecer. Que ainda assim. Oi, diga. Quem está falando? A Manu vai falar? Não, a Manu só deu o sinal de vida lá, Regiane. Dona Regiane Durin, mãe do Laerte. Oi, gente. Assim, eu fiquei interessada nesse curso. Como é que faz a inscrição? É pelo site da CBR? Não, site do Comitê Olímpico. Do Comitê Olímpico. E eu me acho ali. Tá. Se tu colocar no Google... Acho que acha. Se colocar no Google assédio e a prevenção de assédio COB, já cai no link do curso. Tá. Então é bem fácil mesmo encontrar. E tem os manuais... Eu posso mandar o link ali para a Rejane. É isso. Boa, Manu. Show. Também esse curso entra no site do Instituto Olímpico Brasileiro. Daí você se cadastra lá e vai aparecer o curso que você pode fazer, você clica e é só entrar, fazer um cadastro e rápido dá para entrar e fazer. É bem rápido, bem fácil, bem explicativo. Isso aí, lá no Instituto Olímpico Brasileiro, tá. IOB. Obrigada, gente. É dentro do COB. Obrigada. Legal. Obrigado, pessoal. Bom, mais alguém aí? Aqui, a Cássio colocou o link ali. Obrigadão, Cássio. Esse aí. Então tá, pessoal. Obrigado aí, todo mundo. Conteúdo longo, importantíssimo. E obrigado pela atenção, pelas trocas. Acho super importante. Quem não viu ainda o vídeo do médico americano, da ginástica, vale a pena ver. É um vídeo duro, real e incrivelmente doloroso. Enfim, vejam, assistam, não deixem de assistir. Talvez tenha que ver até mais de uma vez. Bom, é isso. Da minha parte é isso. Letícia? Não, é isso. Muito obrigada, pessoal. Que nem o Marcelo, o Acácio comentaram, a gente tem que começar a se policiar para melhorar, para mudar. E eu, dentro do esporte também, já sofri alguns preconceitos e sei que ainda vamos passar por isso, mas a gente tem que buscar mudar, sabe? Mudar a cabeça, ver que as coisas estão evoluindo e que a gente precisa evoluir junto, sabe? Então, em todos os sentidos. E respeitar um ao outro é o principal ponto, sabe? É ter respeito com o próximo, independente de gênero, de sexo, de tamanho, sei lá, qualquer coisa, sabe? É respeito. Respeito. Isso aí. Então tá, pessoal, obrigado, boa noite e, enfim, fiquem bem. A gente tem uma outra capacitação amanhã, quem voltar, a gente se vê amanhã, um assunto um pouquinho mais leve, gestão. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí, pessoal. Obrigadão, boa noite. Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até amanhã, hein? Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado, Letícia. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.